Fala galera, beleza? Vamos lá, a aula de hoje vai ser sobre ímãs e sobre o campo magnético da Terra, tá? Quando a gente fala sobre ímãs, campo magnético, a gente está falando sobre o magnetismo, beleza? O magnetismo é uma área que ela é trabalhada junto com a eletricidade. A gente está estudando eletricidade e o próximo passo é a gente ver o magnetismo. A gente vai perceber mais para frente que essas duas áreas de conhecimento, elas estão juntas, elas estão unidas, né? Uma influencia a outra e vice-versa, beleza? O que a gente chama de eletromagnetismo. Só que no primeiro momento, para a gente estudar os princípios, né, de cada uma delas, a gente estuda elas um pouco mais separadas e depois a gente junta tudo isso, tranquilo? Então vamos partir do caso mais simples, né? Que são os ímãs, né? Todo ímã, né, ele produz um campo magnético, né? O que é o campo magnético? Se você já viu um ímã de geladeira, por exemplo, né, aquele ímãzinho, brochezinho que fica colado na geladeira, você sabe que quando você pega aquilo e coloca na sua geladeira, que é de metal, ele fica preso, né? Por que ele fica preso? Porque existe um campo magnético gerado por aquele ímã que atrai o metal da geladeira, beleza? Então, o ímã, né, a capacidade que o ímã possui é de gerar um campo magnético que pode atrair, mas que também pode repelir, dependendo do objeto, tranquilo? Então, todo ímã, ele possui essa característica, essa capacidade de repelir e atrair, tranquilo? E nós podemos ter dois tipos de ímãs. Nós podemos ter ímãs naturais ou ímãs artificial, né? O ímã natural é um minério, né? É uma pedra. O que é um minério? O ferro é um minério, prata é um minério, ouro, né? São coisas que a gente consegue achar na Terra, é um produto da Terra mesmo, é um mineral. Então, o ímã natural é uma pedra que se chama magnetita, tá? Essa pedra, né, que é um metal, ela possui essa capacidade de atrair outros metais ou atrair também outras pedras com o mesmo nome, né? Também outras magnetitas. Então ela é um ímã natural, tá? Não é uma coisa criada pelo homem, ele é um ímã natural. O próprio ímã de geladeira é construído com essas pequenas pedrinhas, são pedaços dessas pedrinhas. Se você for lá olhar atrás do ímã da sua geladeira lá, você vai ver que tem uma pedrinha dessa, tá? E a gente também pode ter ímãs artificiais. O ímã artificial, ele é um ímã criado, né, pelo homem para produzir os efeitos que um ímã natural produz, que eu já falei que é de atrair ou de repelir objetos, tranquilo? Eu botei um exemplozinho aqui, que é um prego envolto por uma bobina de fio, né, ligado a uma bateria, tá? Você poderia produzir um ímã simples desse jeito, tá? A gente vai ver como isso aqui é possível, tá? Como que isso aqui é possível nas próximas aulas. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só com um exemplo de que existe. Então, o ímã artificial é um ímã criado pelo homem. Um ímã natural é um ímã que já existe na própria Terra. Tranquilo? Beleza. Quais são as características dos ímãs, né? Eu já falei a principal característica, né? Que é que o ímã atrai ou repele objetos, mas tem outras. Então, todo ímã ele possui um polo norte e um polo sul, tá? Isso é uma característica de ímã. Todo ímã ele vai possuir um polo norte e um polo sul. E, por consequência disso, a gente vai perceber que polos iguais vão se repelir e que polos opostos vão se atrair, tá? Se a gente for lembrar lá da eletricidade, né, da eletrodinâmica, que a gente via que cargas opostas, né, sinais iguais se repeliam e sinais diferentes se atraíam, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui a gente não tem carga, a gente tem o quê? Polos, tá? Então, polos iguais continuam se repelindo e polos opostos ou diferentes se atraem, né? É aquela velha história os opostos se atraem, né? A gente já falou sobre isso. Então, sempre que eu tiver dois polos norte, eles vão se repelir. Dois polos sul também vão se repelir. Um polo norte com um polo sul vai se atrair. Tranquilo? Beleza. E mais uma característica dos ímãs, acho que talvez a mais importante, é que não existem monopolos magnéticos, né? O que é um monopolo magnético? Mono vem de um, polo vem dos polos dos ímãs. Então, monopolo seria apenas um polo.
Então seria um ímã que tivesse apenas um polo, um ímã todo polo norte ou um ímã todo polo sul. Então não existe esse tipo de ímã, tá? Por que que não existe? Porque o ímã, para gerar o campo magnético, é necessário, né, que existam dois polos. Então, eu botei um exemplozinho aqui, que se a gente tem um ímã grandão, ó, botei um ímã aqui, que tem um polo norte e um polo sul, e eu pego e parto esse ímã no meio, né, passei uma linhazinha preta aqui e parti ele no meio. A partir do momento que eu parto ele no meio, eu crio dois outros ímãs, certo? Só que aí o que acontece? Quando eu parto esse ímã exatamente no meio aqui, eu gero dois novos polos e cada um deles tem dois polos, um polo norte e um polo sul. O outro também tem um polo norte e um polo sul. Ah, cara, que interessante. Então eu vou partir de novo para ver o que acontece. Vou parto no meio certinho de novo, ó. Parto no meio certinho. Novamente, eu crio mais dois e eles continuam, cada um tendo um polo norte e um polo sul. Um polo norte e um polo sul. Então, independente de quantas vezes você parta o ímã no meio, ele vai sempre continuar tendo um polo norte e um polo sul. Então, por isso, a gente fala que não pode existir, não existe um monopolo magnético, apenas um dipolo, tá? Um ímã, ele é um dipolo, de dois. Então, dipolo, dois polos. Então, ele sempre tem dois polos magnéticos, um polo norte e um polo sul, tranquilo? E aí, cai naquelas outras duas regras, né? Que polo norte vai atrair polo sul vai atrair polo norte, beleza? Tranquilo. Eu falei para vocês que todo ímã ele gera um campo magnético, né? O que é esse campo magnético? O campo magnético é uma região em volta do ímã onde os efeitos que aquele ímã produz podem ser percebidos. Como assim? Não sei se você já fez isso alguma vez, mas se você pegar um preguinho, botar em cima da mesa, vem com um ímã aproximando, né? Vem aproximando, aproximando, aproximando. Antes de você encostar no prego, em algum momento, esse prego vai subir para o ímã. Ele vai ser atraído pelo ímã. Então, nesse momento em que ele é atraído pelo ímã, é porque o prego entrou na região onde existe o campo magnético desse ímã. Entendeu? Então, o campo magnético é uma região limitada do espaço em volta do ímã, onde os efeitos que aquele ímã produz são percebidos. Beleza? Então, isso é o campo magnético de um ímã. E como que se dá, né? Por que que isso ocorre? Porque a gente tem o que a gente chama de linhas de campo, né? Quando a gente tem um ímã, existem linhas de campo, né? Que são linhas de campo magnético que saem do polo norte, tá? Elas têm o sentido, a orientação saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Então eu vou ter diversas linhas, claro que nós não conseguimos ver a olho nu essas linhas, mas existem alguns experimentos que a gente consegue demonstrar que elas existem, né? Por exemplo, se você pegar um monte de palha de aço, né? Palhaços são tipo um farelinho de aço, e colocar uma folha branca e for lá em cima e colocar um ímã, né? Você consegue ver que essas linhas, elas se formam, você consegue ver a formação dessas linhas. Depois, se vocês quiserem, pesquisem na internet. Formação de linha de campo. Vocês vão ver algum videozinho mostrando isso aí, tá? Então, a gente tem essas linhas de campo e, como eu estava falando, a orientação delas é saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Então, é como se elas fizessem um círculo, ó. Elas saem do norte e entram no sul. Sai do norte e entra no sul, tá? Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Então, a linha sai do norte e entra no sul. Beleza. Por último, para a gente fechar aqui, nossa aula de hoje, a gente vai ver como que se comporta o campo magnético da Terra. Você já deve ter ouvido falar, em algum momento, que a Terra possui um campo magnético. A gente tem um polo norte, né? E a gente tem um polo sul, né? Você já deve ter ouvido falar alguma coisa disso lá em geografia e tal. Beleza. Então, como que isso funciona? Né? Primeiro, a gente sabe que o polo norte, né? O norte da Terra, fica aqui em cima, né? A gente tem lá o polo norte. E a gente tem o polo sul, né? Que fica lá embaixo no globo terrestre. Tranquilo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: vocês já ouviram falar sobre a bússola, né? Nós temos
um instrumento que se chama bússola, que serve para nos orientar dentro da Terra. Então, a bússola, né, é um pequeno pedacinho de metal, né, que fica sobre um líquido, e esse metal, essa agulha, né, uma pequena agulha, ela aponta sempre na direção do polo norte da Terra, né? Então eu tenho uma agulha, né, que aponta sempre para o norte da Terra. Então a minha agulha, tenho lá a minha agulha, aponta sempre para o norte da Terra. Mas aí, se você prestar atenção e começar a pensar um pouquinho sobre o que a gente já viu hoje, você vai ficar com uma dúvida. Por quê? Porque a gente não viu que o polo sul aponta sempre para o norte, é atraído pelo norte, e o polo norte é atraído pelo sul? Então, se o norte da bússola aponta para o norte da Terra, tem alguma coisa errada, né? Por quê? Porque eu estou indo, o norte da bússola está sendo atraído pelo norte da Terra. E isso não acontece. A gente sabe, né? A gente já viu que quem atrai o polo norte é o polo sul e quem atrai o polo sul é o polo norte. Então, por que o norte da bússola aponta para o norte da Terra? E aí que vem a grande questão. Porque o norte da bússola, ele aponta para o norte geográfico da Terra. Tá? O norte geográfico da Terra é a parte de cima do globo, onde existe o polo norte, o nome, polo norte, né? Esse é o norte geográfico, tá? Ele é determinado pela geografia do nosso planeta. Só que o polo norte magnético, tá? Ele não fica no polo norte geográfico. O polo norte magnético, ele fica no sul geográfico. E o sul magnético fica no norte geográfico. Ah, agora faz mais sentido. Então, o norte da bússola aponta para o sul magnético. E o sul da bússola aponta para o norte magnético. Ah, agora tá certo, agora tá certinho. Ó, norte aponta para o sul aponta para o norte. Então, existe essa diferença entre norte geográfico e norte magnético. Beleza? Tem que ficar ligado com isso, isso cai muito em questão de prova. Então, ó, o norte geográfico depende de quem? Depende do planeta. É o polo norte do planeta, é a geografia do planeta. Por isso que ele é geográfico. Agora, no norte geográfico, quem que está lá? É o sul magnético. O polo sul magnético fica no norte geográfico. E o norte magnético fica no sul geográfico. Beleza? Não pode esquecer isso aí, tem que prestar muita atenção, tá? Não pode esquecer. Norte geográfico, sul magnético. Sul geográfico, norte magnético. É sempre o contrário, tá? O polo magnético é o contrário do polo geográfico. Tranquilo? Então, beleza, a gente fica por aqui. Um abraço. Fica com Deus.